Olá, professor Flávio Barcelos aqui e a gente vai continuar falando sobre eficiência energética, tá? Nessa nossa nova aula, nessa aula de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre as principais ações que vêm sendo desenvolvidas, vêm sendo implantadas, vêm sendo discutidas no mundo desde que esse conceito ele passou a se tornar assunto de pauta de discussão dos principais países. Os países mais desenvolvidos é tema de discussão na ONU, na Organização das Nações Unidas, e a gente vai falar um pouquinho sobre ISO 50001, sobre EVO, IVO, né, que são organismos, que são órgãos internacionais que foram criados nos últimos anos, vamos colocar aí, nos últimos 30, 40 anos. Legal? Então vamos acompanhar aqui na apresentação que eu montei. Então, eficiência energética integrada em empreendimentos fotovoltaicos, né? A gente falou, né, na última aula do histórico, e hoje a gente vai falar então um pouco de formas de incentivar a eficiência energética implantadas aí ao longo do mundo, inclusive no Brasil também. Então, eu destaco aqui, né, Vamos colocar aqui numa ordem um pouco diferente. Vamos começar aqui falando sobre gestão energética. Deixa a etiquetagem aqui abaixo. Então, vamos começar falando de gestão energética. Tá? Então, primeiro item importante é a ISO 50001. A ISO 50001 é um procedimento, né? É um padrão, é um certificado fornecido por essa entidade ISO, que é International Standard Organization. Então, olha aqui, ó, ISO, International Organization for Standardization. Ou seja, é um organismo internacional de padronização. Voltando aqui, então, a ISO 50001, então, é a padronização, é a certificação, são procedimentos que dizem respeito à gestão de energia. Então, olha aqui esse diagrama, esse infográfico, ele fala o seguinte, tem essa setinha que é a indicação de como ele deve girar. Então, você primeiro mede, né, monitora e analisa. Não conformidades, elas são corrigidas, né? São ações preventivas e ações corretivas para evitar as não conformidades que foram detectadas aqui na primeira etapa de medição e análise. Em seguida, é feita uma auditoria interna de métodos e padrões de energia, tá? E depois é feita uma revisão desse gerenciamento, aqui melhoria contínua, tá? Definido e revista a política energética, planejamento energético, implementação e operação é a atuação na prática e sempre checando ver se isso deu resultado. Então isso é rodado, é executado ao longo de um período, né, muitas vezes de um ano, e no final do ano é checado e analisado os resultados. Então esse aqui vamos dizer assim, é o fluxograma, né, é o esquema básico da ISO 50001. É claro que a ISO 50001 é um curso à parte, né, muita informação. Você, para estudar a ISO 50001, você vai fazer um curso específico disso aí. Mas deu para ter uma ideia geral do que ela trata, tá? Então, trata de sistemas de gestão de energia. Além da ISO 50001, é importante falar um pouquinho também sobre procedimentos internacionais, e eu quero falar um pouquinho também sobre a EVO, ou seja, EVO, que significa Organização para Avaliação de Eficiência, né? Efficiency Valuation Organization. Então, é um órgão, é uma organização que avalia eficiência energética e estabelece critérios e padrões no mundo inteiro. Foi criada em 95, tá? E ela publicou,
né, em seguida, e ela mantém e vem atualizando, e ela mantém hoje o chamado PIMVP, que é o Protocolo Internacional de Medição, Verificação de Performance. Tá? Baseado nesse protocolo internacional, você pode comparar uma instalação, do ponto de vista de eficiência, aqui no Brasil, com uma instalação na Alemanha, com uma instalação nos Estados Unidos. Então, submetida a climas diversos, a utilizações diversas, mas você coloca tudo numa base comum, numa referência e consegue comparar. Isso entre outras coisas, né? Então, ela estabelece padrões e procedimentos de medição e verificação, tá? Ela sugere e propõe ações de eficiência energética e conservação de energia. Ela é destinada e ela foi projetada para atuar em várias situações diferentes, como eu falei, né? Países diferentes, climas diferentes, ciclos de utilização diferentes, consumos diferentes. Ela estabelece, então, critérios de avaliação e comparação. Como eu falei, como é que você consegue comparar banana com abacaxi? Você precisa definir um critério de comparação, né? Então, uma instalação no Nordeste, como que ela pode ser comparada com uma instalação no Rio Grande do Sul, com um clima diferente? Então, você tem que pegar essa variável temperatura e desconsiderar ela, ou ajustar para que elas estejam operando nas mesmas condições. Ela define, né, alguns conceitos, alguns termos típicos do mundo da eficiência energética, e ela se aplica, né, tanto para novas edificações, edifícios recém-construídos. Então imagina, como que você consegue estabelecer um critério de eficiência para um prédio novo, né? Por exemplo, imagina a seguinte situação: você vai vender o seu serviço de consultoria de eficiência energética para um cliente que está construindo a casa dele. E aí você vai falar o seguinte: bom, no meu modelo padrão de negócio, né, eu sempre chego para o meu cliente e falo: você paga uma conta de 100, eu consigo reduzir essa conta para 80 e você paga a diferença para mim pelos próximos 2 anos, 1 ano e meio, ou a gente divide 80%, 20%, 50%, 50%. Então você compara a economia que ele vai ter com o consumo que ele tinha antigamente. Agora, como que isso se aplica a um prédio novo? Né? Já parou para pensar nisso? O prédio novo não tinha um consumo antes, ele está construindo aquilo, então ele não sabe se ele está economizando ou não, porque ele não tem um histórico passado. Então, o PIMVP, ele estabelece critérios para falar o seguinte: bom, se esse prédio construído agora, ele fosse montado sem eficiência energética, ele iria consumir 100. Com as ações de eficiência energética, ele vai consumir 80. Então, ele faz essa simulação, essa projeção, estabelece esses critérios. Bom, em edifícios já existentes é bem fácil, você mede o estado atual, faz as correções necessárias e no futuro você mede de novo, você vê a diferença. Isso é bem tranquilo. Ela se aplica tanto para processos industriais, quanto para, como eu falei aí, edifícios novos, edifícios existentes, né, que são instalações residenciais, processos industriais. Então estabelece critérios e aponta alguns possíveis problemas típicos e comuns em qualquer indústria, por exemplo, desperdício com ar comprimido, desperdício com perda de calor. Então isso é típico, toda a indústria tem, então ele já sugere e aponta ações de correção. Para instalações residenciais, né, ineficiência com iluminação, ineficiência com climatização de ar. E ele também propõe algumas ações e como você conectar esses conceitos com instalações com energia renovável, que é o nosso interesse aqui, certo? Então, isso aqui é o PIMVP. Dentro desses procedimentos de certificação internacional, todos eles exigem tanto ISO 50001 quanto o PIMVP, né, da EVO, exigem monitoramento constante, acompanhamento constante e, né, ações de pequenas e grandes impacto no tempo correto.
Então, isso aqui é a questão de gestão energética. Outra forma, né, implantada em diversos países, inclusive no Brasil, é a etiquetagem de equipamentos. A etiquetagem visa informar o consumidor sobre equipamentos mais eficientes, então ele trabalha na informação, né, na conscientização, e você já deve ter visto esse tipo de selo aqui em vários e vários setores, vários bens e produtos aí. Então, por exemplo, em automóvel, já tem um selo desse aqui, do Procel. Eletrodomésticos já tem há muitos anos, né? Refrigeradores, aparelho de ar-condicionado, fogão, equipamentos, né, eletrodomésticos tem há muitos anos. Motores elétricos têm desde, vamos colocar aqui, ó, motores elétricos tem desde 1993, tá? O programa de etiquetagem de motores elétricos. Beleza, então a etiquetagem ela é importante. Uma outra ação, tá, que é incentivada e que ela vamos dizer assim, promovida por governos, tá, é a padronização. Padronização são campanhas que visam retirar equipamentos ineficientes do mercado. Então você, por exemplo, pode promover uma ação de troca de refrigeradores ineficientes. Coloca uma campanha aí assim, doe ou entregue a sua geladeira antiga e receba uma geladeira nova pagando 10% do preço, alguma coisa do tipo. Isso costumou ocorrer de tempos em tempos. Quando você junta etiquetagem e padronização, você tem um bom resultado, como mostra aqui essa figura. A figura eu tenho nesse eixo unidades vendidas e nesse eixo aqui a eficiência energética de equipamentos. Então aqui, essa curva inicial, antes das etiquetas e padronização, ela tinha um certo comportamento. Então você vendia tantas unidades e aumentando a venda à medida que você tem equipamentos mais eficientes, eles vendem mais e equipamentos menos eficientes vendem menos. Isso é natural. Aí, quando você vai aumentando muito a eficiência energética, o equipamento começa a ficar muito caro. Então, ele também passa a diminuir a venda dele também. O que o programa de etiqueta faz? Ele estabelece um nível mínimo de eficiência. A partir daqui, ele elimina, ele retira do mercado, que é a padronização. Então, você retira, é proibido de vender esses equipamentos a partir dessa eficiência aqui, ó, mínima. E você começa a etiquetar e mostrar para o consumidor. Com isso, você promove um aumento de vendas. Ó. Então, esse equipamento que tem essa mesma eficiência, ele começa a vender mais. Então, você vende mais equipamentos também com uma maior eficiência e ele, então, desloca essa curva aqui. O fornecedor, o fabricante, ele fica satisfeito. O cliente, ele começa a adquirir produtos com mais eficiência e o meio ambiente agradece, tá? Após etiquetagem e padronização, essa curva aqui, tracejada, tá? E ela é deslocada mais ainda. Então, aqui é só após a padronização e nessa outra curva aqui é após a padronização e etiquetagem. Então, você consegue promover mais vendas ainda. Isso aqui é um estudo, tá, de 2001, da CLASP, da onde eu tirei essa informação, e ela mostra como que os resultados de etiquetagem e padronização se refletem. Isso aqui é mercado brasileiro. Outra forma de incentivar a eficiência energética é promovendo melhorias na instalação. Melhorias na instalação, manutenção de pontos de defeito, do tipo, por exemplo, vazamento de calor, de água, perda de eletricidade, luz, né, iluminação, trabalho mecânico. Então, todo tipo de perda tem que ser reparado por manutenção. Substituição de equipamentos ineficientes. Exemplo, lâmpada fluorescente por LED. Chuveiro elétrico por aquecimento solar ou aquecimento a gás. É mais eficiente. Equipamentos obsoletos também são retirados. Exemplo, lâmpadas incandescentes. Elas são proibidas de ser comercializadas já, porque se tornou um equipamento obsoleto e então o governo definiu que não é possível mais você comprar esse tipo de lâmpada.
recomendável, a melhoria, né, recomendável fazer instalações novas ou instalações já existentes, através de comparação, né, por simulação de consumo, usando as estratégias de medição e verificação para apuração dos resultados, e eu sugiro que se use o protocolo internacional, né, o PIMVP, que a gente viu lá, definido pela EVO. Ações também incentivando treinamento e capacitação, né, promovendo mudança de hábito através de informação e educação. Então, mudança de hábito atinge a população inteira. São campanhas na televisão, propaganda. Você pode fazer isso em escola, tá? Escola de ensino fundamental, ensino médio, através de campanhas de propaganda mesmo, publicidade para a sociedade e para o mercado. Melhoria das competências atua na parte de formação profissional. É isso que eu estou fazendo aqui nesse treinamento e é o que, por exemplo, né, o Cursol está aqui, é o que faculdades, né, promovem pós-graduação, especializações, mestrados e doutorados. Eu estou trabalhando com meus colegas no Instituto Federal, montando uma pós-graduação, que é uma especialização lato sensu em eficiência energética. A gente está trabalhando nesse curso para o próximo ano. Então, isso incentivado pelo MEC, incentivado pelo governo federal. Cursos técnicos e pós-técnicos também na área de eficiência energética, cursos como o Senai, né? Você tem formação profissional, melhorando a competência do mercado, atuando em treinamento e capacitação. Políticas públicas, né? Através de controle, onde você compra eficiência energética. Como é que se compra eficiência energética? Por exemplo, com programas de financiamento. Exemplo, PEE. Esse aqui é o Programa de Eficiência Energética promovido pela ANEEL. Depois a gente, em aulas futuras, eu vou detalhar um pouquinho mais isso aqui. É um programa importante. E tem programas de PID. PID é Pesquisa e Desenvolvimento, também promovido pela ANEEL. Também vou falar sobre eles. Todos eles são incentivos do governo no estilo compra de eficiência energética, porque o governo coloca dinheiro, coloca grana nesses editais aí. Outra forma de controle é o gerenciamento pelo lado da demanda, é o GLD, que é você diminuir o consumo. Racionamento é um tipo de gerenciamento pelo lado da demanda. Horário de verão, né? Horário de verão visa diminuir o pico, diminuir a demanda nos horários entre 18 e 21 horas. Forma de tornar mais eficiente e menos impactante a produção de energia. Ou seja, o que é o gerenciamento pelo lado da demanda? É você falar assim, eu vou querer menos, eu vou demandar menos, eu vou precisar de menos energia. É diferente de fazer um gerenciamento pelo lado da oferta, pelo lado da produção, que seria constrói usina, constrói hidrelétrica, constrói geração, geradora e coloca no mercado, vai colocando adoidado aí e oferta e preço cada vez menor. Isso é gerenciamento pelo lado da oferta. Isso é muito desgastante, é muito impactante, é muito oneroso, é muito custoso para o meio ambiente, né? Então, isso aqui são as principais políticas públicas. E aí a gente falou então, na aula de hoje, sobre formas de incentivar a eficiência energética. Dei um apanhado. É claro que isso está bem resumido, está bem rápido, tá? Falei sobre ações internacionais, ações globais e ações no cenário nacional também, tudo no mesmo pacote, como forma de incentivar a eficiência energética, ok? Então eu vou ficar por aqui na aula de hoje e a gente continua, né, na próxima aula, falando um pouquinho, deixa eu já adiantar para você, então, das iniciativas, principais iniciativas brasileiras, do governo brasileiro, para incentivar a compra de eficiência energética, ok? Então, aguardo você na próxima aula, esse assunto te interessa, tem muitas oportunidades aí para nós que somos do setor, e te vejo lá. Um grande abraço e tchau, tchau!